Boa tarde, ouvintes. Bem-vindo a mais um programa do Radar Jurídico. Meu nome é Tassiane e hoje, acompanhando esse mês das mulheres, vamos receber Tatiane Thiago. Ela é assistente social, terapeuta, fundadora do Instituto Cora Delas de Desenvolvimento Humano, especialista em desenvolvimento feminino, atua na saúde emocional de mulheres e também na elaboração de laudos sociais em processos de família. Uma boa tarde, Tatiane. Boa tarde, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no Obrigada nosso programa. pelo convite. E acredito que hoje vai ser uma tarde muito produtiva. Sim. Uma boa tarde a todos os ouvintes do nosso programa Radar Jurídico aqui na Mundial FM. Quem está falando aqui é o Dr. Agnello. Hoje vamos abordar esse tema importante que está diretamente relacionado ao direito de família, um tema muito discutido aqui no nosso programa e de muito esclarecimento para a população de forma geral. E para você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, vou deixar aqui o nosso telefone, o WhatsApp para mensagens, para perguntas, dúvidas, que é o 19 9793 9785. E já iniciando aqui com a Tatiana, prazer. Prazer né? é Não meu. nos conhecíamos ainda pessoalmente. Verdade. E, Tatiana, você poderia inicialmente contar um pouquinho da sua história dentro da sua profissão, como tudo aconteceu, Sim. os caminhos que você já seguiu aí até o presente momento? Com prazer. Bom, eu sou Tatiane Thiago, sou assistente social de formação inicial. Minha formação aconteceu em 2009, tem um pouquinho de tempo, né? Trabalhei no projeto Andi, com a querida Denise, né? Minha mãe. uma mestra, uma amiga, que se tornou uma amiga. Lá eu fui assistente social e depois coordenadora. Isso já tem algum tempo. 2011 eu fui para a instituição de saúde aqui hospitalar, né, o nosso hospital da cidade. Fiquei lá aproximadamente 11 anos, quase 11 anos. Foi uma trajetória e tanto. É um período muito desafiador. Lá eu pude conhecer sobre pessoas, né, conhecer mais sobre famílias, entender que tudo de fato precisa ser dito, né, o óbvio precisa ser falado e nem tudo que a gente vê é verdade, né? Então, lá eu me desenvolvi também algumas questões emocionais, é por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. E isso favorece o laudo, né? Esse olhar emocional, esse olhar diferenciado, vamos dizer assim. Desenvolvi lá, como muitas outras pessoas, questões emocionais importantes. Então, de 2011 a 2021, que é o tempo que eu fiquei lá, depois saí. Entendi que ali já tinha encerrado meu ciclo, adoeci emocionalmente, fisicamente, né? Trabalhou na época da pandemia, Tatiana? Pandemia, sim. Atendendo as famílias, o pessoal do Covid. Sim, a nossa sala era a única sala que dava acesso direto às famílias. Para você ter acesso a qualquer outra pessoa, você tinha que entrar dentro da instituição. E para falar conosco, não. Então, foi um tempo muito desafiador. Então, você vai me perguntar, ai, Tati, você gostou? Amava, era minha vida, mas ficou sequelas, né? Foram 70 quilos. Eu não dei conta e alguma coisa precisava, meu corpo precisava extravasar isso, né? Então hoje eu estou nesse processo, que é todo um processo, né? De uma nova profissão, de um novo olhar para a profissão, do emagrecimento, tudo isso faz parte de quem nós somos, né? E foi um tempo desafiador para todo mundo, a pandemia. Trabalhou né? muito com mortes, né? Muitas. De familiares, de gente amada, de gente conhecida, de gente querida, né? De gente que não pôde se despedir. Não. Isso eu acho que era o que mais doeu. Mas tudo que eu podia fazer sempre pelas famílias, um celular, um vídeo, me manda um vídeo, vai chegar até a sua pessoa, né? Isso eu acho que é o que eu levei. E aconteceu comigo, né? O meu tio, que era... Meu pai é falecido, então eu tinha uma relação muito próxima com ele. Ele acabou adoecendo fora, em outro estado. Era profissional de saúde, tinha farmácia, então não era um cara que... E na minha vez, eu não pude, né? Eu consegui o celular da colega assistente social, eu falei, por favor, ele tem ansiedade diagnosticada. Se ele for para UTI, ele morre pela ansiedade.
Fiz um vídeo não tinha 30 segundos e pedi para ela compartilhar. E ela disse, não tá no protocolo. E não fez. E aí a gente pode pensar duas situações. Primeiro, eu tive muita raiva de Deus, briguei muito com Deus. Falei, eu fiz isso por tantas pessoas. Mas eu entendi, todas essas pessoas que passaram por mim, elas vão se lembrar. Nem vão lembrar do meu nome, mas a assistente social me ajudou. E eu, do outro lado, também vou lembrar dessa colega, né? É que eu sempre penso, Tati, quando a gente fala disso e de humanidade, de um olhar diferenciado, né? A gente que trabalha com pessoas, que isso é a gente, né? Não cabe, né? Não, isso é a gente, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, Tati, mas você faz isso, aquela pessoa faz isso. Exato. Mas essa é aquela pessoa, E né? não está errado, porque realmente não estava no protocolo. Né? Mas ela poderia ter marcado a minha vida de forma diferente. Com certeza. E é isso que eu tento levar para os laudos, né? Para os laudos. E a sua experiência com laudo? Quando você começou a fazer laudos judiciais? Olha, eu me processos entendi de família? Que isso era possível quando eu saí da instituição. Foi um período muito maluco. O que ia fazer na pandemia? Eu pedi demissão, né? Então, só aparecia hospital, só aparecia saúde, mas eu não queria exatamente aquilo. E aí eu descobri o serviço social autônomo, descobri essa possibilidade real, né, de colaborar de outras formas com as famílias. Abri o meu escritório físico aqui na cidade. E aí, em 2021, agosto de 2021, a gente começou com os laudos no escritório. Para que os ouvintes entendam, geralmente uns processos de guarda familiar, de convivência, né? Eu sempre falo a convivência do pai ou da mãe com a criança, porque pai e mãe não visita filho, né? Exato. Ele convive. E nesses processos a gente manda para fazer laudo psicossocial. Passa pelo psicólogo que vai ver a condição dessa família psicológica e o social que vai ver a moradia, vai ver o local, se a criança tem estabilidade lá. E a Tati, ela faz isso. Esses laudos, né, Tati? Como que são esses laudos que a gente faz dentro do processo judicial? Eu vejo isso como uma oportunidade para a família, muitas vezes até de defesa, né? O laudo social, ele é um instrumento incrível, no meu ponto de vista. Porque não é só o ambiente físico daquela criança que a gente enxerga. A gente enxerga muito além, né? Porque às vezes, e a mídia mostra isso pra gente tem uma casa maravilhosa, uma estrutura maravilhosa, mas emocionalmente essa criança não tem o que ela precisa, nenhum tipo de suporte. Fica com a avó, fica com a babá, ou então fica, né, com o vizinho, fica na escola, porque a gente atende todos os níveis, né? Pessoas das mais variadas classes. Então, eu vejo o laudo, de fato, como uma oportunidade para essa família, de fato, mostrar qual é a necessidade real dela, né? Para além do que é financeiro, muitas vezes, quando é um laudo para benefício, ou por uma questão de guarda, por uma questão de convivência familiar. Você faz laudos para benefícios também, do INSS também? Também. Que tipos de laudo? Também laudo social. A gente coloca a realidade daquela família. Um exemplo de um que nós tivemos. O laudo do benefício foi negado porque ela... LOAS? Que benefício? Sim. Uma das colocações foi que ela não aderia aos tratamentos, mas era uma criança autista de nível de suporte 3, que morava na Cachoeira de Emas e tinha que vir todos os dias para fazer meia hora de atendimento numa instituição pública. Então, de fato, essa mãe, ela não tinha vontade, ou ela, como que faz para você sair da Cachoeira de Emas todos os dias para ela vai trabalhar? Então, o laudo, ele oportuniza isso. A gente descreve mesmo. Olha, ela perdeu? Sim, mas por quê? Porque ela tem outra filha também, autista, porque o marido é caminhoneiro. Então, você vai dando a oportunidade, inclusive, para o próprio judiciário olhar para aquela situação e falar, nossa, peraí, tem alguma coisa ali que, de fato, faz sentido, né? Então, na verdade, só para eu entender, Tati, e para os ouvintes entenderem, o laudo você vai tratar do ambiente, vai falar de todo o ambiente que essa pessoa vive e das questões pessoais. Todas as questões. Tudo que envolve aquela família. Contexto, né? social. O contexto o que é o social? A gente acaba atribuindo o social só a questão de renda. E o social é o quê?
O social, Sim. tudo que compõe aquela O família. entorno, né? Exato, a escola, a família propriamente dita, como que ela faz, as terapias nesse caso específico. Então, o social é tudo que compõe o ambiente familiar, E aí, nesse dentro laudo, e fora de casa. faz entrevista com todo mundo? Com os filhos, com os Não pais? Como que faz? necessariamente, a gente analisa, né? Eu gosto muito primeiro de ouvir, sempre. Então, quem é o responsável por aquele lar? A maioria das vezes é a mãe. Então, é ela que a gente vai ouvir Aqui, ó. primeiro, né? Ouvimos a mãe, qual é a necessidade dos outros componentes familiares. E aí, na visita, eu gosto que esteja todo mundo, né? Para a gente já poder ir compondo o laudo realmente com cada necessidade dos componentes familiares. Teve uma situação, por exemplo, que o pai também era autista. Então, a mãe tinha, além do manejo com o filho, o pai não tinha esse laudo, não era laudado e não aceitava, mas tinha condições sociais importantes ali. E aí, durante a entrevista com o pai, eu falei, eu acho que tem uma coisa ali. Então, esse momento é para isso mesmo, né? Para a gente trazendo luz a essa realidade familiar. E eu acho importante até, eu falo até para outros profissionais, trazer esse laudo que a gente fala particular, porque não é o realizado pelo judiciário, Isso. porque ele é um laudo mais completo. E quando vem o do judiciário, a gente consegue impugnar, né, Tati? Exato. E o que eu gostaria de deixar claro também, que não é... Muitas vezes a gente fala, vai ser imparcial porque está comprando esse laudo. E não. A gente já teve situações que no primeiro atendimento já foi nítido e a gente já explicou para a família, olha, pode estar escrito algo que não vai colaborar. Você quer seguir com isso? Porque muitas vezes a gente precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro. Como que você administra, Tati, essa era de alienação parental e os pedidos de laudo para reconhecimento de alienação parental, por exemplo, e todo esse seu viés e a sua ética, e quando você é contratado e você vê que não é um caso de alienação parental? Eu prefiro perder financeiramente, mas no primeiro atendimento, muitas vezes, e tivemos sucesso em algumas situações, a gente consegue, porque não é só um laudo. Eu sou uma profissional do serviço social, então eu consigo contribuir de outras maneiras com essa família. Então, no atendimento social, a gente consegue, galera, vamos sentar aqui primeiro, esquece o laudo um pouquinho. E se a gente fizesse isso? Porque o serviço social, ele te dá essa oportunidade, né, de organizar famílias. E a formação de terapeuta, ela veio para complementar isso, porque faltava alguma coisa. Na vivência mesmo, tinha algumas coisas que falavam, não, eu não posso deixar essa família sair com a legislação. A legislação, se ela der um Google, ela vai encontrar. Então, na terapia, eu encontrei esse lugar de empoderamento, né? Meu viés é feminino, por conta da demanda, mas qualquer pessoa que chega até nós, a gente consegue tentar ajustar os ponteiros. A gente tem sucesso sempre? Não. Não depende da gente, né, Não, Tati? Quando mas, é judiciário, não depende da gente. Mas grande parte das vezes, sim. E é isso que deixa a gente feliz que, olha, vale a pena investir, não só financeiramente, mas expectativas, né? Quando as famílias nos procuram, olha, com laudo eu vou conseguir. Não é sobre isso especificamente. É você alinhar a expectativa do cliente, do parceiro advogado, com a realidade social, que a gente chama. Eu acho legal que dá para você sintonizar a pessoa, às vezes, no ambiente. Às vezes ela tem uma informação equivocada. Exato. Né? E você consegue trazer ela para a realidade. E eu até falei da ética, porque hoje, né, dos noticiários, tem um advogado muito conhecido do direito de família, que ele era presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família, o IBDFAM, de Minas Gerais. Ele foi meu professor na pós-graduação de Direito de Família e Sucessão, e o envolvimento nele, que as pessoas, o que alegam, né, de assédio dele, das coisas, é que ele, nos processos, ele comprava laudo judicial de alienação parental. É triste, mas é real. É triste, né? E foi levantado isso, e a gente tem a lei hoje de alienação parental, muito criticada por uns, amada por outros, e ele era um dos idealizadores da lei. E para quem defende a lei, ficou muito manchada. Sim, se perde um pouco no ego, né? Porque ele falava que ele idealizava a lei para vender o laudo.
e para prejudicar mães, né? Eu estou falando das reportagens, Sim, das sim. investigações. Ele não teve condenação ainda, ele está preso, né? Ele não teve condenação ainda, mas essas são... E aí mostra as pessoas que faziam laudo em batizado do filho dele, andavam juntas, enfim. Muito Então, triste. essa questão ética, Tati, eu acho muito importante. E quando a gente busca um profissional, ter Exato. essa visão. Imparcialidade também. Às vezes é desafiador para você falar com o seu próprio parceiro, né? Para o colega advogado que te indicou, mas como eu costumo fazer? Olha, eu analisei, fiz uma análise, e esse caso eu acredito que não é exatamente isso. Você ainda quer? Tati, quero te ouvir. Na maioria das vezes, 99%, Tati, quero te ouvir. E aí ele analisa com o laudo em mãos. Muitas vezes a gente já teve, sim, laudos que não foram utilizados, porque não beneficiariam o cliente dele. Mas ele entendeu que seria útil para todo o processo numa outra situação, né? E aí isso é muito legal também, quando a gente tem essa liberdade. Já aconteceu também, colega, olha, então eu não quero e não te indico mais. Eu falei, tudo bem, obrigado. Eu acho que o laudo é importante mesmo que não ajude no processo, até às vezes para você mudar a rota da sua defesa ou dos seus pedidos ao longo Ele do sempre processo. Das pessoas, Então, né? assim, Não. hã? Até das pessoas que estão dentro do Não, processo, né? E não, você mas poder mostrar para o cliente. Exatamente isso, né? Falar assim, olha, a gente contratou uma profissional competente, ela fez um estudo, apresentou aqui o resultado, e por esse resultado, aquilo que você está pensando, que você quer, não é o caminho correto. Mas não significa que você não tem direito de ter uma convivência melhor, maior com o seu filho. Exato. E A a gente gente pode alinhar esses redirecionar, alinhar isso aí, às vezes partir para uma conciliação com a parte contrária. Você vê a importância de E eu se acho fazer um tão laudo. importante fazer o laudo e ela trazer essa pontuação antes do laudo social, psicossocial que vai vir do fórum, porque é dar tempo de você recalcular. Exatamente. Porque se ela identificou essas questões já anteriormente, certamente o laudo que vai vir, não certamente que eu não sei muito exatamente o que vem, mas não é para fugir tanto. Vai apontar essas questões que pode te trazer prejuízo na sentença. Isso. E te prepara. Então, não usei. Você não colocou ali, mas você utilizou de outra maneira. Com certeza. Né? Você utilizou com certeza. Com certeza. E aprofundando nessa questão, né? Às vezes a gente percebe que essa diferença, né, brutal entre o laudo particular e o laudo judicial, vamos dizer assim. O que você atribui essas É um pouco diferenças? assustador. Quando eu tenho oportunidade, quando eu conheço a colega e o meu fica muito diferente, eu faço contato. Para eu poder entender o que ela pensou, o que ela viu que eu não vi, né? Teve algumas... O que eu perdi nisso? E na maioria das vezes a gente não chega no denominador comum. E aí não é uma questão de certo e errado, é uma questão de vivência. Eu enxergo dessa forma e vamos ver quem ganha, né? É que assim, Tatiane, os laudos, o juiz abre o prazo para a gente apresentar os requisitos. Sim. Né? Então vamos pensar, gente, estamos com uma ação de guarda, brigando quem tem mais competência para exercer, se vai Os ser... dois pais querem a guarda do Os dois filho. estão discutindo. E aí a gente pede e a convivência não chega a um denominador. A gente contrata a Tatiane para fazer para a gente o laudo. Inicialmente, a gente apresenta o laudo já na defesa ou na inicial, né? Já para embasar a ação. E aí depois a gente faz quesitos, né? Exato. E nesses quesitos pode acompanhar. Quando acompanha, é bem atendido? Como que seria? Tudo depende muito. Sim. Depende da situação, depende do profissional. A ideia é, de fato, não que seja um ringue, né? Sim. Apesar de estarmos numa disputa, é que eu procuro, pelo menos, olhar o que a gente quer de benefício aqui, né? Vamos tentar... Não, Tati, eu não quero. Porque às vezes já aconteceu. Não quero que acompanhe, tudo bem. O seu direito também, né? Não deveria acontecer? Não, não deveria acontecer. Eu vou falar agora como advogada, tá, Tatiane?
É um direito nosso ter assistente Exato. técnico e não podem recusar, assim. Exatamente. Mas aí o advogado ele precisa, né, também. Sim. Não, eu quero. Não, ela vai, né? Mas na grande maioria das vezes a gente consegue que isso seja harmonioso. E né, respondendo a sua pergunta, muitas vezes não tem uma explicação plausível, né, colega? Caramba, como que você viu isso que eu não vi? Né, uma questão que a gente estava conversando um pouquinho antes. Estava descrito lá que tinha muita claridade e, como fala, quando ventilação. Falei, meu Deus, não tem nenhuma janela. A pessoa mora numa garagem. Ah, mas quando eu levanto o portão... Então, mas quando eu levanto o portão, a casa dela está exposta, porque é uma garagem, né? Então, tudo é uma questão de fato de oportunidade. E aí eu descrevi detalhadamente. Olha, a ventilação acontece quando? Quando o portão é levantado. Então, é uma oportunidade incrível para o judiciário mesmo, para o juiz olhar e falar, opa, né? É a mesma cena, mas com um prisma, nuances diferentes. Teve algum caso assim que você falou, nossa, esse foi dificultoso, eu tive que ter uma habilidade maior para lidar com emoções, pessoas? Teve. A gente tem tido muito de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Legal, isso é muito legal. Tem sido um desafio, porque e por isso também a formação em terapeuta, como que eu consigo mensurar as emoções? Eu me sinto filha, mas ele não se sente seu pai, que foi um a dos relação casos, de parentesco, né? um dos casos mais graves, assim, que a gente, no meu ponto de vista, que o escritório, o Instituto recebeu. Era pós-mortem. Então, ela dizia, ele me tratava como filha, mas era um homem com acessos, né? Intelectualmente, ele tinha não somente um advogado, mas ele tinha acesso a essa informação. Então, se ele quisesse, de fato, ele poderia ter feito esse reconhecimento. E foi um desafio, porque os filhos mesmo, né? Os filhos biológicos, era uma questão de herança, foi algo muito desafiador. Foram mais ou menos quase 4 anos nesse caso. E deu tudo certo no final para a família, graças a Deus. Mas como é que você mensura as emoções? Como é que você coloca no papel isso, né? Mas deu tudo certo para a família, para Reconheceu? Não reconheceu. Não reconheceu. Não reconheceu. Certo. Não Você reconheceu. estava fazendo o laudo representando os familiares. Isso. Ah, certo. E foi uma vitória. Pessoal também, né? Foi incrível, foi muito legal. É difícil, né? Muito, muito, muito difícil. O problema é desses reconhecimentos que não estamos falando apenas de emoções, estamos falando de parte financeira. Exatamente. Mas nós também temos tido uma procura por pessoas, eu falo pessoas simples, pessoas do dia a dia, sabe? É casado há tantos anos já e tá ali, viu a criança, casou com a esposa, ela já tinha um filho. Isso tem sido também muito bacana, viu? Para reconhecimento. Sim, sim. Muito legal. É uma E oportunidade. aí faz o laudo falando que existe sim esse afeto. Total, hoje, o reconhecimento, se for maior de idade, tiver uma diferença, né, de 11 anos, 11 ou 16? Enfim, se tiver uma diferença considerável de idade, você consegue ir no cartório e a própria pessoa reconhece. Sim. Né? Agora, se for abaixo dos 18, aí precisa da autorização do pai e da mãe dessa pessoa. E geralmente o pai às vezes é separado da mãe e é o padrasto, o pai não quer ir reconhecer. Né? E às vezes entra com ação para reconhecer, às vezes o filho e o padrasto entram contra o pai. É isso mesmo. E o pai fica alegando que ele não exerce a função de pai, que ele nunca foi o pai do filho, que ele exerce todos os atributos de pai e não quer que reconhece. Exatamente. Né? E a gente fala, mas o amor, o dia a dia, e mesmo que reconheça, né? Eu lembro que uma vez eu fiz o reconhecimento de 2 mães numa certidão de nascimento aqui em Pirassununga que nunca tinha sido feito. Isso faz uns 10 anos aí. E eu lembro que a gente suscitou dúvida para a doutora Flávia e ela, na decisão, ela escreveu qual seria o prejuízo de ter 2 mães no registro dessa criança, além do pai.
qual seria? 2 mães para dar apoio financeiro, 2 mães para ter direito, por exemplo, numa pensão do INSS, se acontece alguma coisa. Isso que é o que ela já tem, né? Sim, Ela já é a realidade de fato. socializou, né? Mas eu acho engraçado isso, que tem pai, às vezes, que me procura para fazer a defesa para que o padrasto não reconheça. Exato. Exato. Difícil, né? É ego, muitas vezes. Mas eu acho que é mais uma questão assim de abril, uma coisa assim de masculinidade, né? Vamos assim isso. dizer. Eu Sou o pai. Posso não ser presente, mas eu sou o pai. E a gente já conseguiu em algumas situações. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, a Josiara. Ela é incrível. Ela, na verdade, é que de forma direta, né, executa bem mais do que eu, por conta da complexidade do instituto. Mas já teve situações que a gente mediou isso, né? A gente conseguiu, falou, olha, vem cá, vamos tomar um café? Por que não? Por isso que eu falo que o atendimento social, ele vai muito além do que está escrito. Muitas coisas a gente não consegue mensurar ali, mas a gente atende as famílias mesmo, faz um acompanhamento social. Por que não? Porque ela nunca me deixou, mas e agora? Tudo bem, né? Mas, Tati, então, por exemplo, se eu estou tentando fazer um acordo numa família, um exemplo, né? Eu tenho muitos processos de direito de família e eu estou tentando fazer um acordo com um colega. E a gente não está conseguindo chegar a esse acordo. A gente pode contratar vocês para fazer todo um estudo e buscar algum norte? Mediar mesmo, olha, extra, né, judicial. Vamos sentar aqui, vamos conversar, o que é bom para você? Vocês fazem esse tipo de serviço? Fazemos, porque a figura do advogado, muitas vezes, é afrontosa para o outro. Verdade. Fala com o meu advogado, né? Fala com a assistente social. Então subentende-se que ela vai ouvir. O advogado não, mas a assistente social sim. Aponta uma neutralidade. Exatamente. Neutralidade, uma humanidade. E muitas vezes já aconteceu também de eu ouvir falar, poxa, esse pai, você não realmente, mãe, você não foi tão legal com ele. Vamos tentar ajustar? E também deu certo, né? Então é muito amplo, muito amplo. Tem muitas frentes que vocês atuam. Sim, então eu perco com o laudo? Nunca. Sim. Nunca, porque é sempre um complemento, né? É sempre uma outra vivência mesmo, uma oportunidade. Betinho, perguntas? Sim, uma boa tarde a todos. O pessoal tem mandado aqui no grupo aqui também, parabenizando, né, Tatiane. Muitas pessoas estão lembrando de você, na Santa Casa. Bom. Espero que bem. Até mandei, eu lembrei de você, uma ocasião também da Santa Casa, que ocorreu com a minha sogra. Deu tudo certo? Maravilhoso. Graças a Deus. O atendimento que você prestou para ela ali, junto com a minha esposa acho que ficou nervosa lá, em uma ocasião do atendimento da mãe dela, né? Então, e o pessoal mandando, né? Que você tem um dom, né? Que muitas pessoas não, né? Adquire paciência ali para tratar. E nisso aí, uma pessoa fez pergunta, eu perguntei se podia falar um nome que não comentou, né? Mas ela falou assim, dessa trajetória, né? Sempre trabalhando com pessoas, né? Vendo muitas histórias, né? E muitas delas não são tão agradáveis, vamos dizer assim. E você, naquele momento, cuidou dessas pessoas, construiu, e também tem esses laudos que você tenta fazer o melhor possível dentro de cada ação. E ela falou, e quem cuida de vocês? Ela perguntou. Como que é? Porque é uma questão psicológica que a pessoa pôs aqui bem... Boa pergunta. Não tinha, né? Não tinha esse lugar, não tinha esse olhar. Prova disso, né? Que eu falo, Tati, esses dias eu passei por uma situação um pouco constrangedora. Eu fui ser homenageada e quando eu cheguei no ambiente, eu vi a pessoa falando, né? E estava falando de mim, possivelmente do meu corpo. E na hora do discurso eu falei, olha, sabe o que é tudo isso? É falta de cuidado mesmo. Mas aí eu me coloco não mais como vítima, porque a gente sempre espera que o outro cuide de nós, né? E eu entendi nesse processo que eu preciso cuidar de mim. E é o que eu tenho feito. São 20 quilos a menos? Meu Deus, falta 50. Falta, mas podia faltar 70 ainda. 20 quilos, tá? Sim, num processo. Eu posso ter a ajuda das canetas, tem a cirurgia, mas eu preciso desse processo. Porque era uma questão emocional, eu precisava entender de fato o que acontecia.
Então, você tinha o suporte da instituição? Nenhum. Muito pelo contrário, né? Você tinha que absorver demandas que não são suas. E tudo e eu permitia, porque eu entendia que aquela era a única forma de eu poder contribuir com as pessoas. É que você estava comendo emoções. Exatamente, exatamente. Então, tudo é um processo. E hoje, quem é que cuida? Eu mesma. Através de quê? Das terapias. Hoje eu tenho uma terapeuta e é com ela que eu estou, com ela que eu caminho. Por isso, a gente fundou o Instituto. Por quê? Quem que cuida também de todas essas pessoas? Essas pessoas, elas começavam a me procurar. E por que só mulheres? Porque a grande maioria que cuida dos outros é mulher, né? Então, o Instituto Cora, que é o nosso instituto, ele é uma abreviação de coragem, porque é o que a gente precisa para poder avançar, para poder enfrentar de frente as nossas questões, né? Porque essa falácia que dizem, deixe seus problemas lá fora, seu problema ficou lá fora. É impossível, gente. Se fosse fácil assim... Não tem como. Quantas vezes você está ali tentando administrar suas emoções e entra uma pessoa também, você já responde, né, atravessado. Então, primeiro, ficou lá fora, seus problemas fiquem lá fora. Não. Nós somos humanos, né? Infelizmente, seria ótimo se a gente consegue deixar o problema lá fora para poder... e muitas vezes era isso que eu tentava fazer, colocava uma capa, né, de Mulher Maravilha, até que um dia foi quando inúmeras situações aconteceram, mas essa imagem da Mulher Maravilha era um meme no Instagram, era Facebook mais na época. E a Mulher Maravilha tirava a capa e ela estava toda arranhada, não sei se vocês já viram, toda ferida. E ela sentava num banco, debruçada. E foi aquela foto que me fez... É isso aqui que acontece comigo. Exaustão. Exatamente. E foi ali que me fez entender que ali não era mais o meu lugar, que eu já tinha contribuído com as pessoas o que eu poderia contribuir e que eu tinha que buscar novos ambientes. Claro, muito desafiador, né? Uma assistente social ter um escritório. Que absurdo uma assistente social cobrar um atendimento, que absurdo. No começo também foi difícil para eu entender que eu poderia, que eu não estaria lesando ninguém, muito pelo contrário, eu estaria dando a oportunidade das pessoas serem atendidas por mim. Porque todas essas pessoas que, graças a Deus, agradeceram, foram atendidas por mim quando? Em questões de saúde, né? Mas tantas outras questões também poderiam passar por mim. E aí isso é muito legal. E o que vocês fazem lá no Instituto, tá? Nós temos um instituto, ele, além de laudos sociais, a gente faz o atendimento da mulher, terapêutico mesmo, né? Então, a gente trabalha com as terapias, terapia cristã integrativa, que é a que eu escolhi, então a gente une fé e ciência. A gente parece diferente, né? Mas é muito real. A gente consegue comprovar isso, né? A neurociência é a Bíblia inteira, de cabo a rabo. Não, eu estudo a Bíblia. Não é? Não é neurociência? Então, a gente consegue trazer isso para a vida dessas mulheres. E aí vocês fazem em grupo, marca dia e horário, ou faz individual? Individual ainda. A nossa ideia é expandir para um espaço físico, porque ainda tudo é online, mas com atendimentos em grupo. Eu até tenho um grupo de atendimento, mas são profissionais, amigas, que decidiram que elas precisavam fazer por elas mesmas, que a instituição não fazia. Então, a gente atende esse grupo, são da área da saúde também. A gente atende esse grupo, mas é por iniciativa particular mesmo, própria. Do contrário, se eu quiser, eu posso ligar lá na instituição e marcar uma terapia. Sim, pode um atendimento. Primeiro, sempre para você conhecer. Eu vou te explicar, olha, faz sentido para você? É legal, quero saber como é. Funciona para mim. Aí a gente avança. Olha, eu sou uma pessoa, faz uns 6 meses que eu estudo a Bíblia. Estudo muito a Bíblia, né? E eu ganhei uma Bíblia agora como chama, Mariana? Não, quem escreveu a Bíblia? A Viviane? Não, esqueci o nome da moça, da mulher que escreveu a Bíblia. Ela é maravilhosa. Uhum. E eu ganhei da doutora Thelma. Que a doutora Thelma também está muito estudiosa da Bíblia. Sim, e ela é um orgulho para mim. Ela terminou a Bíblia, porque não é fácil ler a Bíblia. Não. Eu comecei de novo a semana passada. Você terminou também, tá? Eu comecei de novo. Porque eu acho a Bíblia assim, eu leio muito. Uhum. Sou advogada e eu tenho muita dificuldade ainda com a Bíblia. É porque a gente precisa ser o Espírito Santo mesmo. Senão a gente não consegue. E eu lendo a Bíblia, e eu ganhei uma Bíblia dela.
E eu leio essa Bíblia Que e bom. comecei a comprar Bíblias e presentear minhas amigas. É o melhor presente. É o melhor presente. Mas muito legal esse tipo de terapia. Obrigada. É bem legal mesmo. Então, o Instituto, ele faz esses laudos judiciais Sim, que a gente pode estar entrando em contato para... isso. E faz o atendimento emocional das famílias, né? Através da mãe, da mulher. Entendi. Tatiana, as pessoas normalmente elas ligam esse estudo social a famílias carentes na maioria das vezes, né? Que assim, vamos dizer assim, não é a regra, mas assim, o muito comum da justiça é o pai alegar ali que a mãe não tem condições, basicamente não tem condições financeiras, não tem estrutura mínima para dar um ambiente seguro para o filho. Então, meio que pela imposição financeira do genitor, ele teria melhores condições de dar uma vida melhor, uma segurança maior para o filho, né? Mas há casos, você já teve algum caso específico, assim, de que ambas as partes são de condição financeira boa, um laudo diferente dessa regra da pessoa mais humilde? Como é que foi isso? Sim, a gente tem até uma procura expressiva até, né? E no primeiro momento eles olham para a gente como, nossa, assistente social, mas é a mesma coisa. Financeiramente está tudo bem comigo, mas o assistente social ele é um profissional completo, ele olha as vulnerabilidades, não somente a vulnerabilidade financeira. E aí que eu já começo, falo, mas tem vulnerabilidade, senão você não estaria aqui. Independente de qual seja a origem da vulnerabilidade, né? Emocional, financeira. E a gente tenta, no primeiro atendimento mesmo, já deixar isso claro para ele. Para além, é um preconceito mesmo que a classe ainda sofre, né? Que o assistente social só pode atuar em caso de vulnerabilidade financeira. E não, tem vulnerabilidades. Lá na instituição, por exemplo, era de saúde. Ali pouco importa, né? Se você tem dinheiro naquele momento ali ou não, né? E aí a gente já explica mesmo para as pessoas e para o cliente isso. Já fez algum laudo de violência doméstica? Já. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que a violência doméstica é só o tapa, né? Às vezes você fala, você sofria violência doméstica? Não, meu marido nunca me bateu, doutora. Né? E não é só isso. E vocês fazem esse tipo de laudo? Olha, na verdade, tudo começou com isso, tá? Eu sempre fui uma profissional muito observadora, então eu chegava para pegar o plantão de mim mesma e eu via como é que estavam os setores, eu ia para o pronto-socorro, que é a maior porta de entrada de tudo. E descia, uma vez eu vi uma pessoa no canto, passei, no outro dia, no mesmo lugar, chamei o recepcionista e falei, quem é aquela pessoa? Ela é um amor. Ela ajuda todo mundo, porque ela deixa as pessoas passarem na frente. Falei, me dá o nome dela. Casa. Peguei o nome e fui olhei. Quando você tem um problema de saúde, você vai procurar um atendimento médico referente àquela dor, àquela queixa. Era dor de cabeça, uma encravada, tudo que vocês imaginarem tinha. Falei, quando ela chegar de novo, você pede para ela falar comigo? E foram um trabalho, foram 6 meses para a gente conseguir entender tudo, empoderar essa mulher. E aí é que eu falo, aí pode ser que eu me emocione. E quase 7 meses ela chegou na minha sala tinha um vidro na época, e chegou com 3 malas e 2 crianças. E ela disse, assistente social, eu consegui. Para onde eu vou? Eu me senti a pior pessoa do mundo, porque a culpa foi minha. Eu que durante 6 meses falei que ela tinha que sair de casa. Resumidamente, ela voltou para casa, a gente não tinha no município ainda nada que pudesse amparar essa mulher, a gente não tinha a legislação municipal. E na época foi aí que eu conheci melhor a doutora Tatiane Parisotto, foi aí que a gente começou de fato a fazer um trabalho, né? Fomos em alguns bairros tentando conscientizar as pessoas. E aí eu falo, se eu tivesse a formação de terapeuta, eu jamais eu teria usado a legislação primeiro, né? Eu teria trabalhado as emoções dela, para que ela conseguisse sustentar depois ficar fora de casa, porque aí a lei ampara, né? Hoje.
Então, a violência doméstica, ela é algo que assola a gente, muito perto da gente, das mais diferentes formas, né? E quanto mais alto, mais difícil, porque as pessoas têm medo, têm vergonha, né? Porque na classe A e B isso não acontece. Então, a gente começou, de fato, a entender as mulheres e todo esse universo a partir dessa situação. De violência doméstica. Foi. Eu acho legal comentar falando das classes sociais que têm um maior valor financeiro, porque eu conheço muita gente que às vezes sofre violência doméstica, mas ela não expõe de vergonha, porque fala, como que eu, uma mulher, vamos pensar, eu sou dona da minha empresa, que dou aula, que tenho, né, se eu falar para qualquer pessoa, uma vez eu falei, brincando, né, falei, eu vou largar do meu marido porque ele me bate, brincando assim, aí as pessoas falavam assim, não, tá, se você que bate nele, né, por quê? Pelo perfil que eu tenho. Eu sou uma pessoa que, se eu sofrer violência doméstica, estou suscetível, não estou falando que meu marido iria me bater, mas Sim. de sofrer qualquer outro tipo de violência, Sim. só que pelo meu perfil as pessoas duvidariam. Viraria ré, né? Exato. Então, tem muita gente que tem vergonha de, às vezes, da posição que ocupa, aceitar uma coisa dessa, né? E também, eu penso que, como aconteceu com essa mulher, para onde você vai? Porque as pessoas te toleram em casa 2, 3 dias. E depois? Né? Você vai ficar na casa de quem, fazendo o quê? Então, você precisa organizar tudo isso. Difícil, né? A legislação existe para amparar? Existe. Mas ela é eficiente? É isso aí. Não, senão a gente não teria tudo isso que a gente vê na TV. Né? Então, eu penso que a criação do Instituto, do COR, é para exatamente isso. Para além da legislação, que é essencial para a gente avançar, a gente precisa ter as emoções e a mente no lugar, porque senão você não dá conta de sustentar a sua decisão. E acaba voltando para o agressor. Mas por Necessidades financeiras, emocionais, muitas vezes. Né? Há uns anos atrás, acredito que 15 ou mais, eu conheci em Limeira um projeto muito legal, que a gente até já tentou trazer aqui para a cidade, que era trabalhando com o agressor. Porque é cultural muitas vezes também. Né? E ele precisa ter a oportunidade também de poder tentar pensar diferente. Tati, ele vai mudar? Ele vai pensar diferente? Eu não sei. Mas, em alguns casos, lá em Limeira deu certo. Às vezes ele está só repetindo o padrão de vida que ele teve. Sempre está. O pai, o vô era assim. Exato. Né? E nós também. E não né? tem informação. E homem já é mais difícil buscar informação que a gente, Sim. né? Então, seria muito interessante se a gente, de fato, conseguisse pensar do outro lado. Não só para aquela mulher, eu não estou dizendo que é para ele ficar com aquela mulher, mas para que ele não repita isso com outras. Porque ele vai ter outras mulheres, né? Ele vai ficar, aquela mulher vai ficar livre, mas e as outras? Então, é algo realmente para a gente pensar. Muito legal esse projeto de trabalhar direto com o homem. Isso é uma ideia interessante até às vezes para substituir algumas penas que são aplicadas aqui, Sim. né? Vamos dizer assim, às vezes você vai lá prestar um serviço comunitário. O que melhorou, né? Assim, o réu está indo porque ele é obrigado a ir. Quando vai, né? Então, talvez fosse uma ideia interessante para que ele se ressocializasse dessa forma, né? Passasse a olhar as mulheres com outro olhar, não aquela que ele perdeu, as próximas. Que fosse um aprendizado, né? Isso, ter um acompanhamento mesmo, Sim. né? Para tentar enxergar o que ele está fazendo e perceber esse problema que ele desencadeou na família dele como um todo, né? Às vezes perde a família por conta disso. E o duro que essa forma punitiva, né? Alternativa, às vezes ele volta com mais raiva da mulher ainda. Sim. E de outras também. De outras, vai descontar porque em outras. Isso é um mulher padrão. Faz o mal para nossa vida. Mulher é um negócio do mal. O agressor, ele mantém esse padrão. Ele não é um relacionamento que desencadeou isso. Isso vai ser todos os relacionamentos dele. Sim. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, então, infelizmente. E a neurociência fala muito sobre isso, né? A Bíblia também fala sobre isso. É a forma de pensar, né? Romanos 12:2 fala isso. A renovação da nossa mente. Então, a renovação da nossa mente é capaz de fazer uma pessoa pensar diferente? Sim.
Então, por que não no agressor? Por que não nesse homem? Para evitar que ele continue fazendo isso com outras mulheres, né? E aí vai no que você falou do trabalho que você desenvolve, que é, pelo que eu entendi, é você passar essa confiança, né, emocional para a mulher, para ela conseguir ter capacidade de tomar as melhores Sustentar decisões, essa né? decisão. Porque a legislação está aí, mas ela não é suficiente, né? Não é suficiente. Tem uma pergunta, Betinho? Pode. A pessoa está perguntando aqui, nessa questão, né, porque tem que ter um preparo bem ali, essa vivência. Não sei se você já deve conhecer outras pessoas que fazem já esse ofício, né? E ela, mais ou menos ela está perguntando assim, se de ver todas essas situações, não fica alguma coisa já soube que alguém já ficou assim meio mecanizado, né? Na hora do laudo, assim, poxa, quase a mesma. Essa sempre foi uma das minhas preocupações principais, porque eu sempre pensei o seguinte: você cansa, claro que você cansa, mas aquela pessoa pode ser a única oportunidade que ela me viu. E eu tenho que estar bem para ela. É um esforço, né? Porque às vezes, num belo dia você não está bem, vou fazer de qualquer jeito, né? Vou ali, coloco, mas depois eu sempre penso, e peço mesmo para Deus, não permita que socorra, que eu sempre esteja ali 100% e sensível para a necessidade daquela pessoa. Porque a nossa tendência é essa, é ser no automático, E o né? preconceito. Né? Preconceito. Quantas vezes a gente falou, poxa, aquela pessoa, aquele profissional era incrível, mas no final da vida ele acabou, né? Tudo que ele era bom porque cansou, né? Porque não cuidou da mente, não renovou a mente, que é o que eu falo hoje, né? E em termos legais, às vezes a gente pega alguns laudos nos processos, né, doutora? Assim, E até, resume um problema gigantesco em 2 páginas. A gente está apontando, juntando o print do WhatsApp, do conflito. E eu tenho um caso muito específico, que até saiu o laudo não é, em Pirassununga. E eu juntando, que a convivência, eu falo que a convivência livre, ela não, pelo menos no escritório, ela não funciona, né? Você tem que fazer um norte, e se eles estão bem, ok, muda dia, faz do jeito que, porque não é um papel que vai decidir a vida de uma criança, fica tudo bem. Mas se está dando errado, volta para o papel. Quando está livre, né? E eu entrei com um pedido para que não fosse livre, né? Quando fizeram o divórcio, queriam livre. E eu expliquei toda a complexidade, mas o cliente quis que fosse assim. E eles sabem o que é melhor para os filhos deles do que eu. Mas voltou. Voltou porque o livre não deu certo. E eu vi um laudo, né? E eu juntei um monte de print. A necessidade de colocar dia, independentemente qual seja. Mas dia, horário, para as crianças não criarem... de organizar a vida das crianças. As crianças não ficarem ansiosas, se vem, se não vem, né? E rotina, né? E aí veio um laudo... Rotina, né? É o mais importante para uma criança. Veio um laudo lá de 2 páginas. Não, a gente atendeu a mãe aqui, realmente a rotina da criança é frenética, tem um monte de coisa e não dá mesmo para organizar, porque aí o pai tem que ver e buscar no dia, juro, veio um laudo assim. Eu fiquei pensando, será que eu acho atividade extracurricular essencial, mas não substitui a presença do pai? Sim. Né? Eu estou advogando para o pai. Não substitui. O pai é importantíssimo. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, e por que essa mãe está colocando essa criança todas essas atividades no fim de semana? É excessivo também para criança. O laudo falando que hoje essa forma livre, ela atende às necessidades da criança. Eu li aquilo e falei, nossa, eu devo estar muito louca. É triste, né? É triste. Porque o pai e a mãe, ele é importantíssimo para a formação de uma criança. Ele é o chão que a criança vai pisar. Não tenho dúvidas. Eu falo muito sobre isso. Falei com meu marido esse final de semana. Tem uma cena do MasterChef, gente. E pode ser que me emocione de novo. Essa cena mudou a minha vida. Meu pai é falecido há 15 anos. E meu pai era minha vida. E na final, a menina era até de Ribeirão Preto. Eu não sei dizer quantos anos, tem muitos anos. Ela não conseguia abrir a lata de palmito, você lembra? Ela foi, entregou pro pai. Eu quase morri.
todo mundo olhando para mim, eu comecei, tô vendo como o pai é importante, olha. Era final, então meu marido falou, não, isso aí não é legal, porque interferiu no resultado final, se ela não tivesse conseguido abrir. Eu falei, então, para mim o pai é esse cara, sabe? Não tô aqui, claro, cada um tem a sua configuração familiar e eu respeito, mas para mim, a minha, e esse cara era meu pai. Então, é fantástico quando a gente pode oportunizar isso para uma outra criança, né? Nesse caso, o pai quer ser esse que abre a lata. Sim, né? E aí eu falo, né? A importância de um laudo bem feito. Ô, Tatiana, você falou disso, aí agora eu fiquei pensando aqui, né? Por exemplo. Ó, paizão. Não é isso, é que Sabe assim... que o Agnello, Tati, não é porque ele é meu amigo, não. Mas eu tiro o chapéu para ele. Ele é paizão mesmo, presente, participativo. É ou não é, Agnello? Da lata de palmito. Ele é da lata de Do palmito. vidro de palmito. É o pai que agride o outro, né? Não chega nesse ponto. Mas o que eu fiquei pensando é assim, né? Que nem, por exemplo, você falou aqui e demonstrou suas emoções, né? E você tem as suas convicções de família. Como é que é para você, às vezes vai fazer um estudo Ótima de uma pergunta. família que é completamente diferente de tudo aquilo que você tem Ótima como pergunta. convicção, né? Como fazer um laudo nesse Eu caso? vou trazer um exemplo da instituição que eu trabalhava de saúde aqui do município. Nós temos uma legislação municipal para doulas, que sempre gerou um problema muito grande na minha vida. Muito grande. Porque sempre parava no serviço social. Eu optei por não ser mãe biológica com 16 anos. Então, eu não teria um parto com doula, mas não é sobre o meu corpo, não é sobre mim. É sobre aquela mulher. Então, e eu brigava mesmo por elas. Brigava no sentido literal da palavra. E é isso que eu tenho que entender quando eu estou construindo um laudo. Não é a minha família. Quando eu vejo, já teve uma situação que foi um conflito para mim, ético e moral. E eu optei por deixar para outra colega. Você pode fazer? Porque somos duas, né? Então, e ela tem uma vivência diferente da minha. Nós somos água e vinho, nós somos muito diferentes. Que era bom, né? Exato, e a gente se completa profissionalmente e pessoalmente, porque a gente se respeita. Então, nessa situação específica, que não ia dar para mim, eu falei, Jô, você pode fazer? Porque não dá para mim. E tá tudo certo. Eu não tenho que questionar a forma de vivência. Não deu para mim? Acabou. Mas na grande maioria das vezes eu sei o meu lugar. Né? Eu sei que não é sobre mim. O que é que essa legislação diz? Eu posso fazer? Está dentro da lei? E vai de acordo com aquilo que eu acredito? Está no papel. Entendi, muito bom. Bom, nós estamos caminhando para os minutos finais, né? E tudo que foi tratado hoje, laudo, geralmente as pessoas de laudo judicial, geralmente quem passou por um processo acaba tendo mais essa vivência e sabendo que existe, né? No escritório, a gente sempre, quando faz o laudo, a gente manda para o cliente, a gente conversa a respeito do laudo, né? Mas para aquelas pessoas que não estão em processo judicial, que às vezes nem passaram por um divórcio, nem vão na justiça, saber a importância do laudo, saber que pode ser feito, mesmo que você não esteja em conflito na justiça, pode estar procurando a Tatiane, e se fôssemos procurá-la, qual seria o contato? Você tem Instagram, Facebook? Sim, eu vou deixar o pessoal, que é o Tatiane Thiago, né? Então, eu sou o Tatiane Thiago ali, a gente consegue direcionar, porque a página do escritório do Instituto está em construção. Está ativa, Instituto Cora também. Lá tem WhatsApp, tem todos os nossos contatos. Então, o Instagram, eu acredito que seja a forma mais rápida de encontrar a gente. E Tati, deixa pra gente uma mensagem, o que você gostaria de falar para essas pessoas, né, a respeito de laudo ou de outro assunto que você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Primeiro, agradecer a oportunidade, é sempre muito bom, né, quando a gente é lembrada, isso é muito legal. E eu gosto de uma frase que ela é autoral, e o sucesso é uma conquista coletiva. Então, eu acredito muito nisso. Meu laudo só vai ter um destino importante se você fizer o seu trabalho, se você bem feito. Então, para a gente entender isso, e a gente só consegue avançar com o coletivo. Acreditando igual, acreditando diferente, mas se respeitando. Então, o sucesso é uma conquista coletiva. Obrigada. Que querida. É isso aí. Eu agradeço aí a audiência de todos. Agradeço aqui também a presença da nossa convidada Tatiane, que
trouxe para a gente hoje um assunto dentro do universo jurídico, mas com uma visão mais humana, né? Uma visão diferente, e para que as pessoas entendam, né, a complexidade que é um processo de divórcio, um processo de Discussão de guarda de filhos, a importância de não se colocar na frente os seus desejos e pensar mais no bem-estar dos filhos. Às vezes um relacionamento acaba de forma tumultuada, mas é um momento de você realinhar os pontos para que seus filhos tenham ali um máximo de convivência com os pais e consigam se transformar em bons cidadãos ali no futuro, né? Então, agradecer a todos aí a audiência, e semana que vem estaremos de volta com mais material jurídico, mais material social, para que a gente deixe a população de Pirassununga antenada com esse universo. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.